Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem vos fala é Carlos XP100. Okay? Então, a nossa aula é sobre raiz quadrada. Vamos tentar colocar o máximo possível bem claro essa coisa da raiz quadrada para você não ter dúvida, correto? Vamos à primeira aula. Então, vamos entender primeiro o que seja potenciação, tá? Potenciação. Entender isso antes da raiz quadrada. Vamos subdividir um número. Veja, todo número par pode ser subdividido a partir do 4. E nem todo número ímpar pode ser subdividido. Exemplo, 4. Número 4 é um número simples, sem parênteses. Tá? Então, a princípio, nós vamos trabalhar assim, com o número puro. Número 4 sem parênteses, sem colchete, sem nada. Número 4 simples. Então, veja. 4 é igual a 2 multiplicado por 2. O ponto é o quê? O ponto é multiplicação. Ok? Então, veja. 4 igual a 2 vezes 2. Mas 2 vezes 2 é a mesma coisa que 2, o quê? Elevado ao quadrado. Ou 2 elevado a 2. Ou 2 elevado à potência 2. Ok? Então, novamente, 4 é igual. Nós podemos subdividir em dois números, né, que multiplicados dê esse valor. Então, 4 é igual a 2 vezes 2, que é igual a 2 elevado a 2. Ok? Então, veja. 4 é igual a 2 vezes 2, que é igual a 2 elevado ao quadrado. Correto? 2. Veja o número 2. Não há nenhum número que multiplicado por ele mesmo resulte em 2. Ok? Então, esse número 2 não pode ser subdividido, apesar de ser um número par, ok? Então, vamos ver aqui um outro exemplo, número 6. O número 6 pode ser subdividido, porém não em dois números iguais, ok? Ele pode ser subdividido em dois números diferentes. Então, veja, 2 multiplicado por 3 dá 6. Veja aqui, não há aqui potenciação. Apesar desse número poder ser subdividido em dois outros que, multiplicados, resultem no número 6. Ok? Vamos então para a segunda página. Continuando, aula 1, potenciação. O exemplo 4, número 8. Veja que o número 8 nós podemos subdividir em três números iguais, né, multiplicados entre si. Então, veja, o 8 é igual a 2 vezes 2 vezes 2, correto? E veja, os primeiros dois que são multiplicados, eles não podem ser substituídos por 2 elevado ao quadrado? Pode. E aqui temos o 2 isolado, sozinho, né? Então, nós podemos dizer que três números 2 multiplicados entre si resultam em 2 elevado ao quadrado vezes o 2, que é igual a quê? A 2 elevado, elevado ao cubo, né? 2 elevado à potência 3. Né? Você pode dizer assim também, 2 elevado à potência 3. Então, veja, o 8 é igual a 3 vezes o 2. Né? Sendo que dois números 2 multiplicados entre si podem ser substituídos, né? Vamos dizer assim, por um 2 elevado à potência 2. Correto? Então, esse 2 elevado à potência 2 vezes o número 2 que foi isoladinho aqui, é igual a 2 elevado à potência 3.
Ou seja, 8 é igual a 2 elevado à potência 3. Ou seja, um número elevado à potência 3 significa ser este número multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Ok? Vamos ver o quinto exemplo. Número 9. Número 9, nós temos dois números que multiplicados entre si resultam 9. Quais são esses dois números? 3 e 3. Então podemos dizer que 3 multiplicado por 3 seja a mesma coisa que 3 elevado ao quadrado, ou 3 elevado à potência 2. Veja o número 16, o sexto exemplo. 16 pode ser igual a dois números iguais multiplicados entre si. 4. Dois números 4 multiplicados entre si, correto? Então 16 pode ser igual a 4 vezes 4. Mas quem é 4? 4 não pode ser, não é, 2 multiplicado por 2? E o outro 4 também não é 2 multiplicado por 2? Correto. Então podemos dizer que 16 é igual a 4 multiplicado por 4, mas também pode ser 2 multiplicado por 2, multiplicado por 2, multiplicado por 2, que é igual a o número 2, né, que se repete 4 vezes, elevado a quarta potência. Okay? Isto significa que o número 2 multiplicado por ele próprio 4 vezes implica que ele terá potência 4. Tudo bem? Vamos ver o sétimo exemplo. Número 18. Veja que o número 18 nós podemos subdividi-lo em dois números diferentes. 6 multiplicado por 3. Porém, veja, o 6 não pode ser ainda subdividido em 3 vezes 2? Pode. Então, podemos dizer que 18 pode ser 6 multiplicado por 3, mas pode ser também 3 multiplicado por 2 multiplicado por 3, né? Isso aqui devido a quê? Devido ao 6, correto? Mas veja bem, 3 multiplicado por 2 multiplicado por 3, de novo, nós temos dois números 3. Ou seja, dois números 3 multiplicados entre si pode resultar numa potência, correto? Então podemos dizer que 3 multiplicado por 2 multiplicado por 3 seja 3 elevado ao quadrado, ou 3 elevado à potência 2, multiplicado pelo 2 que está ali. Deu para entender? Ok. Então essa foi a primeira aula, ok? A segunda aula já será direto a aula sobre raiz quadrada. Um abraço.